E vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 13. Eu não vou ler todos, seria até o 35, mas vou ler apenas alguns versículos para depois fazer uma melhor explicação daquilo que eu pretendo nesta manhã. E diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia, penso eu que refere-se aqui ao dia da ressurreição, mas eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, iam dois deles para uma aldeia. Aqui, inclusive, ainda não diz que a aldeia era. E diz que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Ora, portanto, fazendo as contas ao estádio, uma medida daquele tempo, que hoje não a utilizamos, dá, como eu já disse, sensivelmente 11, 12 quilómetros. Caminho a pé, 11, 12 quilómetros. Alguns dirão também não era tão longe como isso, mas também não estamos a falar de estradas como hoje, não estamos a falar de passeios, não estamos a falar de artérias como as que temos hoje, provavelmente muito pó, muita dificuldade para chegar a este lugar. E diz assim: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Claro que aqui há um contexto. Não iam a falar de futebol, não iam a falar de quem tinha ganho a corrida dos cavalos, iam a falar precisamente daquilo que aconteceu com Jesus. A conversa tinha um centro, e o centro da conversa era Jesus. Havia certamente naqueles corações uma tristeza e de alguma maneira desabafavam entre eles por causa desses acontecimentos. E para alguns, como era o caso deles, a esperança tinha morrido. Eu não sei se a tua esperança já morreu, mas eu quero dizer-te que em Cristo há esperança. Sabes porquê? Porque Ele ressuscitou. O nosso Cristo não está morto. Ele ressuscitou. Bem, eu vou parar aqui e agora vou àquilo, porque eu não vou ler tudo e apenas continuar o pensamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos o caso de um profeta que caminhou 40 dias e 40 noites com uma tristeza muito grande no seu coração. Sabem de que profeta estou a falar? Elias. Elias apanhou uma grande desilusão. Provavelmente alguns de vocês que estão aqui já apanharam uma grande desilusão. Ou talvez alguns de vocês que estão aqui nesta manhã estão desiludidos com muita coisa. Eu, esta semana, falava com uma pessoa desviada, já a conheci talvez há um mês, e ontem tive a oportunidade de perguntar-lhe a ele, porque tinha ouvido falar que ele tinha frequentado uma igreja, e ele foi tão franco comigo, e ele depois deste mês ele teve a analisar-me, teve a ver-me, ele não é daqui, e ele dizia-me: pastor, eu não vou à igreja porque eu fui ferido por uma pessoa que se diz pastor, e agora mesmo tenho um problema tremendo, porque eu fui fiador dele, ele não pagou e veio tudo sobre mim. E começou-me a contar coisa, eu disse: sabes, mas Deus não tem culpa. Deus não tem culpa dos maus pastores, Deus não tem culpa dos maus irmãos, Deus não tem culpa dos maus caráteres, Deus não tem culpa dos ladrões, Deus não tem culpa dos mentirosos, porque Deus não é assim. Meu irmão, cuidado quando tu te desculpas nos outros, porque perante Deus tu e eu não temos nenhuma desculpa. Amém? Tu podes, é verdade, estar ferido, estar ferida, ter razões para isso, mas não foi Deus quem te feriu. E Deus não tem culpa das atitudes de certas pessoas que, se dizendo cristãs, não o são. De certos homens que, se dizendo pastores,
não são pastores, são mercenários. E é verdade que nós temos que ter muito cuidado nos dias que correm, e a mim pessoalmente dá-me vergonha quando alguém que se diz pastor comete esse tipo de atitudes, mas eu sou eu, tu és tu, os outros são os outros. Nós temos é que ser honestos, transparentes, corretos diante de Deus, diante da sua palavra, porque um dia todos nós teremos que dar contas a Deus. Eu sei que há muita gente que está ferida. Tem razão, sim. Ainda a Rebeca esta semana e estas jovens encontraram uma jovem senhora em que o Espírito Santo colocou bom falar com ela, e elas chegaram ao pé dela, começaram a falar, uma pessoa também ferida por igrejas que se dizem igrejas, mas não são igrejas. Vocês sabiam que para ser igreja não basta dizer que é, tem que ser? Há aí muita gente a dizer sou igreja, mas pôr um rótulo lá fora é fácil. Viver igreja é diferente, e nós temos que ser igreja de Jesus Cristo em todo o sentido. Somos imperfeitos, pessoas imperfeitas, mas pessoas que temos que procurar a cada dia fazer a vontade de Deus, ser o exemplo em todas as coisas, e temos que ser homens e mulheres de caráter. Amém? E jamais a mentira, jamais qualquer outro tipo de atitude deve fazer parte de uma igreja, e muito menos da liderança da igreja. Os irmãos, às vezes, não cuidam isto, mas nós temos que cuidar todos estes aspectos. E Elias ficou desiludido. Elias chegou a pensar uma coisa: estou sozinho. Imaginem-se. No meio de uma nação, Elias pensava que estava sozinho. E no seu caminhar durante 40 dias e 40 noites, ele ia pensar: eu estou sozinho. Deus abandonou-me, toda a gente me abandonou, não sirvo para nada, não presto para nada, o melhor é morrer. E quero-vos dizer que os pensamentos da morte vêm do diabo e não de Deus, porque Deus tem pensamentos de vida enquanto à tua pessoa. O pensamento de Deus para ti e para mim é um pensamento de vida e não de morte. É um pensamento de paz e não de guerra. Estes são os pensamentos que vêm do céu e diretamente da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então Elias teve que andar 40 dias, 40 noites numa frustração, numa depressão tremenda, pensando que estava sozinho. Se tu pensas que estás sozinha, que estás sozinho nesta manhã, eu quero dizer-te, é mentira. Deus está aqui, Deus está contigo, Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente aonde? Na angústia também. Ele está nos dias difíceis, mas também está nos dias bons. Ele está nos dias maus, mas Ele também está nos dias de vitória. Aleluia. Ele não te abandona, Ele não me abandona, Ele não nos abandona, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ele está com o seu povo, Ele está com a sua igreja. Dê glória a Deus, dê glória a Deus. Ele é o nosso general, Ele é aquele que está conosco. Louvado seja o seu nome. Na realidade, o caminho mais difícil da história também o encontramos no Novo Testamento. E foi o caminho de Jesus. O caminho de Jesus até ao Gólgota. O caminho de Jesus desde o momento em que foi preso até à sua morte de cruz. Foi o caminho mais difícil e mais duro da história. Inclusive, todo o processo do tribunal foi falsificado. Não havia prova nenhuma que pudesse, no direito romano, levar Jesus à crucificação. Porque Jesus não falou mal do César, Jesus não foi contra as autoridades, Jesus não foi contra a religião judaica, Jesus não foi contra nada disso, Ele apenas foi contra o pecado
Ele nunca foi sequer contra os pecadores. Ele foi contra o pecado praticado pelos homens, mas nunca foi contra os homens, porque pelos homens Ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crê seja salvo. Aleluia! E todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador é salvo. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Não tens que pagar nada. Não pagamos nada. Ele ofereceu-nos, mas Ele teve esse caminho mais difícil, quando Ele estava a levar não os pecados dele, mas os meus e os teus pecados, os pecados de toda a humanidade. Por isso hoje nele, o homem e a mulher pode ser salvo, porque Ele é a única porta autorizada por Deus para trazer salvação a todo o homem. Por isso Ele, com toda a autoridade, disse que era a porta, e aquele que por Ele entrasse seria salvo. Mas Ele é o único caminho que nos leva a Deus, e Ele também declarou com toda a autoridade: eu sou o caminho. Eu não posso dizer isso, tu não podes dizer isso, nenhuma religião pode dizer isso, mas Jesus ainda hoje diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, o que é que diz? Vem ao Pai ou vai ao Pai, senão por mim. Não há outro intermediário. Os homens têm-se colocado como intermediários. Alguns dizem que são intermediários, outros dizem que são os santos, outros dizem que é o filósofo, o guru, ali e acolá. Mas eu quero dizer, tudo isso é mentira. Porque a única porta, o único caminho é Jesus Cristo. E se tu já entregastes a tua vida a Jesus Cristo, então tu agora andas no caminho. O caminho que te leva ao céu. O caminho que nos leva à nossa pátria celestial. Amém? Porque nós efetivamente nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. Deus não preparou esta terra não está preparada para nós, para viver a eternidade. Deus criou novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aqui há tanta injustiça. Às vezes eu ouço irmãos: pastor, que grande injustiça. Enquanto estivermos neste mundo, nós vamos ver muitas injustiças, muita mentira, muito de tudo aquilo que é mau, mas é apenas passageiro, porque nós estamos à espera do dia glorioso, do aparecimento em glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que ainda a igreja está a celebrar a Santa Ceia, porque quando o Senhor Jesus vier, acabou. Depois estaremos nas bodas do Cordeiro. Então estamos aqui para recordar, diz a Bíblia, a morte do Senhor até que Ele venha. Ele ainda não veio, mas Ele virá. Ele virá. E há uma palavra tremenda que é Maranata. Jesus vem. Aleluia. Então, esse certamente, o caminho de Jesus foi o mais difícil. Imaginem-se então discípulos, pessoas com sentimentos, que estavam ao pé de uma pessoa extraordinária em todo o sentido, e de repente esta pessoa é sepultada. Ficou um vazio muito grande no coração daqueles discípulos. Provavelmente cada um de nós poderia contar uma história de um ser, um amigo, familiar que faleceu, e esse vazio físico, digamos assim, até não espiritual, porque a pessoa não nos traz a salvação assim, mas ficou um vazio. E há caminhos muito difíceis de percorrer. E agora estes dois discípulos, eles estavam frustrados, desiludidos. Então podemos dizer que naquele dia o caminho daqueles discípulos era um caminho de frustração e desilusão. Vocês nunca ficaram desiludidos? Vocês nunca se sentiram frustrados? Eu sim.
Eu sim. Vocês não. Vocês sim. Amém. Estou a falar para seres humanos. Não estou a falar para anjos. Estou a falar para seres humanos. E todos nós temos o mesmo tipo de problemas. E no texto nós encontramos algumas palavras precisamente que Lucas utiliza para demonstrar precisamente essa frustração e essa desilusão que eles encontraram. Veja lá, diz, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Portanto, se iam falando daquilo que havia sucedido, é porque ainda não tinham chegado à conclusão de que Jesus tinha ressuscitado. Porque senão não iriam a falar daquilo. Iriam a falar da ressurreição. Mas a conversa não era a ressurreição. A conversa era a morte. E a morte tinha trazido desilusão, tinha trazido frustração. Ok? Depois diz assim, este é outro, eu não vou explorar esse aspecto, mas diz assim, e fazendo perguntas um ao outro. Vocês sabem que quando nós necessitamos de preencher algumas perguntas que temos, geralmente fazemos a um amigo, e isto, e aquilo. Vocês já experimentaram todos isto? Quer dizer, estamos ali a ver se arranjamos uma saída, uma solução, alguma coisa que venha a apaziguar essa tristeza, essa dor. Mas e porquê? E porquê aquilo? Eu lembro-me, há pouco tempo, fui fazer o funeral a um dos nossos pastores do movimento, com 40 anos, e morreu fulminado quando estava a jogar futebol com os jovens, um ataque de coração. E quando eu fui fazer o funeral, lembro-me de alguns familiares, tios, perguntar-me, Pastor Paulo, porquê? Eles queriam uma resposta. E eu não tenho respostas do porquê. Eu não tenho respostas. E é muito melhor não dar respostas que não são respostas certas. Porque o grande problema nosso, eu falo nosso, e este é o problema, é que nós falamos da eternidade, mas às vezes as palavras que dizemos parece ser todo o contrário. Porque para nós parece que a vida nunca acaba aqui na terra. Mas eu quero vos dizer uma coisa, a vida acaba aqui na terra. Não acaba é no céu. Eu sei que é doloroso, a morte é o nosso maior inimigo. Aliás, a Bíblia diz que é o último inimigo a vencer. Imagine-se o que a Bíblia diz. Mas a morte traz dor. Nós, quando morre um amigo, eu não me fico a rir. Ou vocês ficam a rir? Não, irmãos, era um disparate, não é? Era um disparate. E dizia, ainda bem que ele morreu. Não. A separação dói. A separação dói. Eu lembro-me o dia em que me deram a notícia, era uma tarde, me telefonam a dizer que a minha mãe tinha falecido, eu estava a 1200 quilómetros de casa, estava na Espanha. E eu estava todo convencido, por aquilo que me diziam, que eu nas férias vinha ver a minha mãe. E eu digo, foi para mim até hoje, um dos caminhos, eu tenho outros, mas o caminho, talvez um dos caminhos mais difíceis de percorrer, 1200 quilómetros, foi, a minha mãe morreu. Claro que há esperança, mas eu queria vê-la. E há golpes que a vida dá que nós não entendemos. E eu quero vos dizer, o melhor é não procurar ou especular com algo que é natural e real, porque desde o momento em que nascemos está destinado ao homem morrer. E a Bíblia diz isto. E nós que até conhecemos a Bíblia, parece que às vezes a morte de alguém, e quase sempre nos surpreende. É verdade, ninguém está preparado. Há pessoas que dizem assim, não, isto é tal, mas depois diz, não estava preparado. E eles dizem que iam falando entre si. E é verdade que o falar ajuda. Não há dúvida que as pessoas introvertidas, penso eu, que sofrem mais que as extrovertidas. Porque as introvertidas conseguem expor, conseguem falar, conseguem tirar. E nisto também, verdade seja dita, há pessoas que não conseguem fazer o luto, mas depois vão fazer o luto e vão sofrer muito mais, porque às vezes acham que chorar é de cobarde. E vocês nunca digam a uma pessoa que está a chorar por não chores. Não diga isso, por favor. Chora tudo o que estiveres a chorar.
Faz falta chorar. Chorar também é bom. Cuidado aí com as pessoas que têm a mania. Não chore. Por favor, não diga isso a ninguém, que a pessoa tem que fazer o seu luto. Agora, outra coisa são aqueles gritos exagerados, que às vezes há pessoas que se passam da marca, e geralmente eu já tenho dito isto e vou dizer. Pessoas que estavam mal com o falecido. Aí o que é que eu vou dizer? E depois querem mostrar que amavam tanto o falecido e põem-se aos gritos. E no outro dia eu vi uma pessoa a gritar tanto e eu fui assim, eu sou muito curioso. E cheguei assim ao pé de alguém, mas esta pessoa dava-se bem com o falecido. Não se dava bem. Pronto, psicologicamente já entendi. Ai! Termina aquilo no outro dia e pior é aquelas esposas e os esposos. Ai! No outro dia já andam com outra. Ou com outro. Nunca viram? Não, vocês não viram, sou só eu que vejo às vezes. Esse é que é um problema. Ai, como eu amava. Ai, como eu... Mas na semana seguinte já está. Que Deus me guarde. E que a minha esposa não vá antes de mim. Amém. Olha, se fôssemos os dois à vez é melhor. Amém. Então, meus amados irmãos, depois diz: mas os olhos deles estavam como que fechados. Ou seja, Deus não permitiu, por algum motivo, e o motivo está lá, que eles entendessem que era Jesus. Isto é muito difícil de entender. Como é que Jesus aparece no meio deles e eles não conhecem que é Jesus? Isso não vos faz impressão? A mim faz. Como é que não conheceram? Mas a solução está aqui. Os olhos estavam como que fechados. Diz para que não o conhecessem. Porque é interessante que tinha que haver um desenvolver. E depois Jesus aproxima-se deles e diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E agora há outro aspecto: e porque estáis tristes? Afinal de contas, o ressuscitado pergunta àqueles que ainda não tinham visto a ressurreição porque é que estavam tristes quando eles já tinham todos os motivos suficientes para estar alegres. E há pessoas que têm motivos para estar alegres, mas estão sempre tristes. É por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E meus irmãos, se não fosse a alegria do Senhor em momentos difíceis, era mesmo difícil. Porque as únicas forças que nós conseguimos receber é da parte de Deus. Porque às vezes nem da parte de amigos ou familiares. Eu já contei isto e vou contar. Eu lembro-me também, referindo-me à minha mãe, quando a minha mãe faleceu, houve um amigo, não sei se era amigo, era da família, que chegou ao pé de mim e me deu um sermão tão grande que aquilo entrou a 50 e saiu a 300 pelo outro ouvido. Eu não precisava de sermões naquela altura, está a entender? Eu apenas precisava de ver amigos ali naquele momento, se calhar dar-me uma palmada, dar-me um abraço, e para mim era suficiente. Mas sabe que às vezes há pessoas que pensam que é por muito falar que resolvem soluções. Não, nós precisamos efetivamente sentir que um amigo, um ser querido está ali connosco. Isso é fundamental. Mas cuidado, não se arme em dar sermões quando não foi encomendado para eles. Porque às vezes há pessoas que estragam tudo com os sermões. Se ficassem com a boca fechadinha, eram mais consolo e eram mais ajuda. Porque alguns abrem a boca e sai asneira. Então tenha cuidado, por favor. Mas Jesus está, eu diria, desculpem a expressão, está a picá-los. E eu gosto quando Jesus nos pica. Quando Jesus me pica a mim, ou pica a vocês, é para meu bem. Porque Jesus não quer que tu e eu fiquemos indiferentes. Jesus quer que eu atue em vitória, em certeza, em confiança, em entregar tudo o que há no meu coração e no meu ser a Ele. Por isso Ele faz-nos um convite maravilhoso: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos. E o que é que diz? É uma certeza: e eu vos alivio. Não sou eu, Paulo Branco. Eu posso dar uma força, posso dar um abraço, posso dar uma ajuda,
Mas o único que tem autoridade para entrar lá dentro é Jesus. Só Ele pode chegar onde mais ninguém chega. Sabe porquê? Porque Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece o meu coração, Ele conhece os meus sentimentos e os teus. Ele conhece, ainda não falei, e Ele já sabe o que eu vou falar. Amém? Então, entrega, meu irmão, prezada visita, entrega tudo nas mãos do Mestre, nas mãos do Senhor. Depois diz assim também, eles para Jesus: e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? As que dizem respeito a Jesus Nazareno? Ou seja, estavam a ensinar o sermão ao pregador. Então Jesus não sabia tudo, foi Ele que sofreu. Ele sabe tudo, irmão. Ele sabe tudo. Ah, mas pastor, está a ser muito difícil. É verdade, mas Ele sabe tudo. Ah, pastor, eu não posso. Mentira, Ele pode através de ti. Ah, pastor, eu não consigo. Mentira, vais conseguir no nome do Senhor. Agora, se tu dizes eu não posso, eu não quero, eu não consigo, é um problema teu. Porque Ele disse que estaria contigo. Então aproveita a sua ajuda. Porque Ele dá-te ajuda gratuitamente. Ele não exige nada de ti, a não ser confiança nele, fé nele, ouvir a sua voz e fazer de acordo com aquilo que Ele determina, de acordo com aquilo que Ele quer que tu e eu façamos, para que a nossa vida seja efetivamente abençoada e possamos ver o milagre de Jesus nas nossas vidas. Ele disse: tão somente crê. Aleluia. E é importante que tu creias no nome do Senhor Jesus Cristo, porque no seu nome há poder, no seu nome há cura, no seu nome há autoridade, no seu nome há salvação, no seu nome há libertação. Aleluia. No seu nome. E é o nome de Jesus que tem todo o poder e toda a autoridade. E Jesus está aqui. Está aqui em espírito e em verdade. E está aqui para tocar a tua vida. Está aqui para trazer esperança ao teu coração. Está aqui para curar as tuas enfermidades. Então somente crê. Crê em Jesus. Podemos também dizer que este caminho era o caminho da dúvida, da incerteza, e no sentido de dizer o que vai ser de nós daqui para a frente. O que será o nosso futuro sem Jesus? Era o pensamento deles. E há tantos pensamentos, irmãos. A nossa mente é fértil. Às vezes parece que é uma autoestrada de pensamentos. E eu chamo esses pensamentos muitas vezes o que a Bíblia chama de dardos inflamados, que são produzidos no inferno para destruir a tua vida. E tu tens que ter o escudo para te proteger. Para te proteger. E esse escudo vem de Deus. E esse escudo faz parte da armadura que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, para que tu te revistas com toda a armadura que Deus te tem dado, para que tu possas ser um e uma vencedora. Amém? E se tu queres ser vencedor e vencedora, tu tens que te armar com o escudo, que não é algo físico, é algo espiritual. Tem a ver a palavra de Deus. Escudo da fé, palavra de Deus. Responderes com a palavra de Deus. Não é responder com aspereza, não é responder com más coisas, é com a palavra de Deus. É também a fé, é a tua mente, uma mente na qual o Espírito Santo domina. A salvação está em ti e tu tens poder e autoridade, porque tu agora és um filho de Deus, és uma filha de Deus. Porque se tu não fores um filho e uma filha de Deus, tu não tens a autoridade espiritual para repreender o inimigo das nossas almas. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo foi revestido e foi cheio do Espírito Santo, para ser um vencedor, para usar as armas com toda a autoridade, com todo o poder, no nome de Jesus. Aleluia. Então eles diziam, a dúvida, falando de Jesus:
foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Foi. Pergunto, Jesus para ti foi ou é? Foi ou é? Há uma grande diferença. O foi passou, o é permanece. E há pessoas que o Cristo foi, tudo o que têm na vida foi. Meu querido, minha querida, é hoje em nome de Jesus, porque Ele está aqui, Ele está vivo, Ele está vivo. Efetivamente Ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Depois diz: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e digamos assim, acabou tudo. Dúvida, incerteza fazia parte desse caminho. Depois ainda temos outro caminho, que é o caminho da falta de fé. A fé em Deus não pode vir por outra coisa a não ser pela sua palavra. Se nós não nos alimentamos com a palavra de Deus, a nossa fé jamais aumentará. Mas ouvir a palavra correta, desculpe, não é ouvir baboseira, e a internet e as redes sociais, desculpem, está tão cheia de porcaria que vocês têm que ter, e eu, muito cuidado com aquilo que andamos a ouvir. Porque a Bíblia não é para ser mal interpretada. A Bíblia não é para tirar um versículo fora do contexto e criar um novo ensino. A Bíblia é para ser contextualizada, está certo? Então é bom, quando você tem uma dúvida, leia os versículos antes, os versículos depois, a seguir leia o livro todo, depois vá ainda a outros livros para você chegar a uma conclusão. Cuidado com esses pregadores que usam apenas um versículo para aquilo que eles querem, porque a Bíblia presta-se a tudo. Você veja que até aqueles que adoram o Satanás e espiritistas usam a palavra de Deus, quando a palavra de Deus condena tudo isso. Mas há pessoas que veem um versículo bíblico, uau, é bonito, é fantástico, mas veja por favor o contexto, veja de onde vem essa fonte, porque apenas pode querer iludir-vos, e já por aí muitos magos a iludirem. Hoje os magos da religião são muitos, nunca houve tanto mago da religião. Cuidado com as magias da religião. E cuidado com as misturas que há por aí. Espiritismo misturado com catolicismo, com protestantismo, e fazem ali uma nova religião e apenas para enganar as pessoas. E hoje, irmãos, há tanto oportunismo. Por isso nós temos a obrigação de ir à palavra de Deus, como os crentes de Bereia faziam. Quando era pregado, eles iam ver se estava lá. Ah, que bom, não estou a ser enganado, isto é palavra de Deus, então eu fio-me. Comportamentos de acordo com a palavra de Deus, porque os nossos comportamentos de liderança e de todos têm que ser de acordo com a palavra de Deus, não é de acordo com aquilo que eu quero fazer, é de acordo com a palavra de Deus, e nós temos que ter muito cuidado com todas essas coisas. Onde é que se vê aqui a falta de fé? Diz assim, diz lá na Bíblia, e nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. Esperávamos, já não esperavam. E há pessoas que às vezes, uau, eu tenho uma fé tremenda, no dia a seguir já não têm fé. A fé esvaziou-se pelo buraco da meia, ou pelo buraco do sapato. Irmãos, na verdade, querem que eu vos diga, nenhum de nós tem fé suficiente. Querem mais? Pastor, não diga isso. Estou-vos a dizer, é verdade. Os próprios discípulos do Senhor não tinham fé suficiente e disseram a Jesus, Senhor, ajuda-nos para que a nossa fé aumente. A área mais atacada na nossa vida espiritual é a nossa fé, porque o diabo quer que nós não confiemos totalmente no Senhor.
O diabo não gosta de crente que confia na palavra, que confia no Senhor da palavra, porque é aí que a dúvida consegue trazer à nossa mente, digamos assim, coisas terríveis e faz-nos duvidar. Mas nós temos que dizer: perdoa-me, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E vamos ler e vamos orar e vamos estar em comunhão uns com os outros, porque precisamos, para que a nossa fé ela possa crescer e possa dar fruto. Então ele diz: nós esperávamos, e depois dizem ainda, e já hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Perdemos a fé, é o que estão a dizer, perdemos a fé. Já passaram 3 dias, afinal de contas não aconteceu nada. Aqui estamos nós sozinhos, aqui estamos nós abandonados. Afinal, aquilo que ele disse não se cumpriu. Não temos alicerce, não temos fundamento para colocar a nossa esperança. E depois ainda disseram: também é verdade que algumas mulheres, está lá tudo nestes versículos, que algumas mulheres dentre nós, ou seja, discípulas do Senhor, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, 1º dia da semana, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Mas no fundo mas nós não acreditamos. Elas viram, não viram o corpo, mas para nós isso não é nada. Isso não é nada. E depois diz mais: e alguns dos que estavam connosco, ou seja, isto vai mais ou menos dizer-nos que até estariam todos na mesma casa, foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele, népia, não o viram. E às vezes nós queremos ver para... E o Tomézinho também estava a dizer: pois, vocês dizem que sim, mas eu não vi, eu não fiz nada, não acredito. E quando o Senhor entra, paz seja convosco. E o que é que diz ao Tomé? Anda, Tomézinho, vem aqui, meu filho, vem aqui e vê lá, vê o quê? As marcas dos cravos. Não sou um fantasma, sou aquele que ressuscitei de entre os mortos. Sou aquele que estive morto, mas agora vivo. Sou aquele que até tenho poder para passar uma parede, porque ninguém lhe abriu a porta. Ele entrou. Como? Não me perguntei a mim, que eu não sei. Mas que ele pode? Pode. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem todo o poder, não há nada que Ele não possa fazer. E se Ele faz, e ponto final. Não quero entender como você entende a matemática, porque as coisas da fé não se entendem por meio da matemática. As coisas da fé, digamos assim, entendem-se porque Ele disse que era assim, e tu e eu não temos o direito de duvidar da palavra de Deus, porque os céus e a terra passarão, mas a sua palavra permanecerá. E se Ele ressuscitou, pergunto eu, o que há que Ele não possa fazer? Se Ele ressuscitou, diga-me uma coisa que Ele não pode fazer. Não há nada, a não ser que Ele não peca, de certeza. Mas para quem ressuscitou, tudo é possível. Tudo é possível. Como é que Ele está aqui e está com os nossos irmãos no outro lado do mundo? Porque Ele é omnipresente. Vocês sabem, o diabo não é omnipresente. Ele tem os seus demónios em todo lado. Ele não pode. Mas Deus é omnipresente, está em todo lado. É omnisciente, sabe todas as coisas. É omnipotente, tem todo o poder. Porque Ele é Deus. Não esqueça, por favor. Ele é Deus, Ele não é um homem, Ele não pensa como você, Ele não atua como você. Você e eu temos limitações, mas Deus não está limitado, por isso Ele é Deus e nós somos homens e mulheres. Então já faz 3 dias e nós resolvemos regressar a casa.
Afinal, para nós nada aconteceu sobre aquilo que disse, não temos provas suficientes. Ele falhou, ele faltou à sua palavra. Isto é o que o diabo coloca no coração de muitos crentes às vezes. Ele não fez, ele não pode, ele não consegue, tu também. Por favor, irmão e irmã, não dês ouvidos ao diabo, está bem? Dá ouvidos à palavra de Deus. Dá ouvidos ao Senhor. E finalmente, temos o caminho da revelação e o caminho da restauração. Vocês sabem que o viajante fez, a própria Bíblia é curiosa no pormenor, diz que fez com que ele continuasse a viagem. Mas eles disseram, fica connosco, faz tarde. E sabe, quando você convida Jesus a entrar na sua vida, tudo muda. Diga nesta manhã, fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. És tu que lhe tens que pedir. Eles tiveram que pedir a alguém que eles nem sabiam quem era. Mas é interessante que há uma pista depois, diz que o coração deles já ardia com as palavras que Jesus estava a pronunciar. E quando Jesus fala, o nosso coração fica tocado. Quando a presença do Espírito Santo está no nosso meio, o nosso coração fica tocado, ficamos sensíveis a algo tremendo, algo sobrenatural no ambiente, na nossa vida, que demonstra verdadeiramente a presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Sabem porquê? Porque Ele é real. Aleluia, aleluia. E diz, e entrou para ficar com eles. Quando você convida Jesus, Jesus entra. Mas Jesus está à espera que tu digas, entra na minha vida. Entra na minha vida. Entra na minha vida. E diz, entrou para ficar com eles. E depois diz, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos. Aleluia. E o conheceram. Foi aqui que se deram conta que durante tanto tempo Jesus tinha estado com eles. E eles não viram nada. E às vezes tu pensas que Jesus não está contigo, mas Jesus está contigo. Jesus está contigo. Lembra-te, Jesus está sempre com os seus filhos.